Vendo a sequência aqui do assunto, vamos ver a representação na reta numérica dos números inteiros. Para fazermos a representação dos números inteiros na reta, consideramos como a origem o meio da reta, que é de onde está localizado o número zero. À direita do zero ficam os números positivos, aqui à direita. E à esquerda de zero, todos os números negativos. Todo número inteiro possui um sucessor e um antecessor, bem definido. Assim como nos números naturais, sucessor é o que vem depois e antecessor é o número que vem antes. Por exemplo, o sucessor de zero é 1 e o antecessor de zero é menos 1. Né? Aqui eu tenho 0, o sucessor dele é 1, soma com 1. E o antecessor de 0 é menos 1. De modo geral, o sucessor de um número n é n mais 1. E o antecessor é representado por n menos 1. Para encontrarmos o sucessor de um número na reta, andamos uma unidade para a direita. E para encontrarmos o seu antecessor, andamos uma unidade para a esquerda. Então, o sucessor nós vamos andar para a direita uma unidade. E o antecessor vamos andar uma unidade para a esquerda. Muitas pessoas confundem ao trabalharem com antecessor e sucessor de números negativos. Nesse sentido, note que, por exemplo, o sucessor de menos 4 é menos 3. De menos 4, o sucessor dele é menos 3. É o que está mais próximo do zero. Né? E o antecessor de menos 4 é menos 5. O antecessor dele, que vem antes dele, que é menor do que ele. O que é maior do que 4 é o sucessor, então é 3. O antecessor é o que é menor do que 4, então é menos 5. Oposto ou simétrico. O número que está na mesma distância da origem da reta numérica é conhecido como oposto ou simétrico de um número. Né? O simétrico é que ele tem o mesmo valor, né? Só que com o sinal trocado. Seja n um número inteiro, o oposto de n é igual a menos n. Então, nós temos aqui o oposto de n é igual a menos n. E vice-versa. Né? O oposto de menos n seria mais n. Por exemplo, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de menos 3 é 3 positivo. O oposto de menos 4 é 4 positivo. Módulo ou valor absoluto. O módulo ou valor absoluto de um número, n, representado por n, módulo, é a distância que esse número tem à origem. Ou seja, a distância do número até o zero. Na prática, podemos separar em dois casos. Se n for positivo ou igual a zero. Ou seja, n maior que zero ou n igual a zero. Então, n em módulo é o próprio número. Exemplo. Aqui, eu tenho n é positivo, 5, um exemplo. Então, vai ser 5. Se n é 10, então o módulo dele é 10. Se n for 0, o módulo dele é 0. Se n for negativo, ou seja, n menor do que 0, então n em módulo é igual a menos n. Em resumo, se o número for negativo, o módulo será esse número, só que positivo. Certo? Se ele for negativo, o número será esse número, só que positivo. E se ele for positivo, será o próprio número.
De modo geral, n módulo é igual a n, se n for positivo. N módulo é igual a menos n, se n for negativo. Exemplos. Quando n for positivo, módulo de 0, 0. Módulo de mais 23, 23. Módulo de 5, 5. Módulo de 0,3, 0,3. Quando ele é positivo, vai ser o módulo do próprio número. Quando n for negativo, aqui será feita de forma detalhada, certo? Aqui está sendo bem detalhado, bem explicado. Só que a gente pode representar direto. Para deixar claro a definição de módulo, mas esse cálculo normalmente é feito de forma direta, certo? O módulo de menos 1, menos, aí o módulo de menos 1 é 1. Módulo de menos 3, menos, aí menos 3, aí menos e menos, mais 3. Módulo de 0,3, aí menos e menos, 0,3. Pode ser, é importante entendermos a definição de módulo. Porém, para calcular-se o módulo de um número negativo, esse cálculo pode ser feito de forma direta, certo? Apenas trocando-se o sinal do número como módulo de menos 2, 2. Só isso. Observação. O valor absoluto de um número inteiro é o próprio número. Exemplo, menos 8 é menos 8, de 12, 12. Menos 27, menos 27. 98, positivo é 98 positivo. O valor absoluto é o valor do algarismo independente da posição que ele ocupa no número. O valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a posição que ele ocupa no número, certo? Então, vendo aqui, por exemplo, eu tenho um número 586. Eu tenho esse número aqui. Então, eu quero saber, por exemplo, o 8. O valor absoluto do 8. Então, o valor absoluto do 8 independe da posição. É o próprio número. Então, o valor absoluto do 8 é 8. Se eu quero o valor relativo, então o que é o valor relativo? É o valor de acordo com a posição que ele ocupa no número. Então, o 8 aqui, unidade, dezena. Então, o valor relativo seria 80. O 5, o valor absoluto do 5, aqui nesse número, 586. O valor absoluto é o 5, independente da posição onde ele está. Já o valor relativo vai ser o quê? Aqui é a centena. Então, o 5 vai valer 500. Não é isso? Pronto, agora nós temos as atividades, né? Nesse primeiro, você vai marcar uma alternativa correta. Só tem uma que é certa com relação à reta numérica, né? Em uma reta numérica são colocados todos os números do conjunto dos inteiros. Sobre ela, assinale a alternativa correta. Só tem uma que é correta. Aí você marca a letra, se é a letra A, B, C, ou D ou E. Aí coloca o primeiro quesito, se é a letra A, B, C, D ou E. Aí coloca a letra maiúscula, certo? No segundo quesito, na reta numérica a seguir, cada ponto representa a localização de um número inteiro. Então nós temos aqui, você vai se basear numa reta numérica, primeiro, a origem, certo? Para você ter um ponto de referência para os positivos e para os negativos. Se você for representar um ponto que seja negativo, o valor dele, então você coloca a letra com o sinal, o número com o sinal, certo? Observe a reta numérica, determine quais pontos representam números positivos. Então você vai dizer se é o ponto A, B, C, D, E ou F. Não precisa colocar o número não, coloca só a letra maiúscula correspondente aos que representam números positivos. B. Quais representam números negativos? Aí você vai colocar as letras que representar números negativos. Certo? Se é a letra A, B, C, D, E ou F. Aí coloca a letra maiúscula. Indique quais pontos representam números simétricos. Então, simétrico é o quê? É o que vai estar à mesma distância da origem. Certo? Então, você vai observar números simétricos. Por exemplo, você vai dizer se o B e o E são simétricos, se eles estão à mesma distância da origem. Se, por exemplo, se o C e o J
se são simétricos, certo? Aí coloca uma letra e a outra letra, as duas maiúsculas. Quais pontos representam o oposto dos números? Então você vai colocar o oposto dos números, por exemplo, -1. Então você vai colocar a letra que representa o oposto de -1. -4. Quem é o oposto de -4? Aí coloca a letra correspondente, certo? E 3, quem é o oposto de 3? Aí coloca a letra correspondente a ele, certo? A letra que for. Escreva os números inteiros correspondentes aos pontos indicados. Então, por exemplo, você vai colocar a letra A. A igual a tal ponto. Se é positivo, coloca o número só, não precisa de sinal não. Se for negativo, coloca o sinal negativo, certo? Por exemplo, o ponto A. Quem é o ponto A aqui? 0 menos 1, ponto A vai ser quem? -2, certo? Então, uma coisa que você pode fazer antes de responder essa questão é numerar a reta toda. Os valores positivos você coloca aqui e os negativos coloca com os sinais. Aí fica mais fácil de você ir representar depois, responder as questões, tendo sido toda preenchida a reta. Terceiro, imagine que os números estão representados em uma reta numérica, só de números inteiros através de pontos. Diga qual o número inteiro representado pelo ponto que vem imediatamente à esquerda de 100. Aí você vai observar, por exemplo, a reta, né? Tem a reta e à esquerda de 100, né? Aí você vai observar qual é o número que vem à esquerda de 100. À direita de 1999, que vem à direita dele. À direita de -50. À direita de -50. À esquerda de 199 negativo, menos 199. À esquerda de -99. À esquerda de menos 199 e à esquerda de -99. Quarto, dê o valor de, então o módulo de -1, quanto é? O módulo de mais 10, o módulo de menos e -6. Aqui. O valor absoluto de -5 é igual a distância em unidades inteiras entre o 0 e o número -9 é igual a. Aí você vai colocar aqui o total de unidades, certo? Quantas unidades? Que é a distância entre o 0 e o número -9. Por exemplo, tem o 0 e a distância até o número -9. Quantas unidades você vai ter? Certo? Quarto. Quinto quesito. Usando números inteiros positivos ou negativos, indique a altitude de 1.200 metros. Então, o que é a altitude? A altitude é a altura. Então, quando se refere à altura, então o sinal é positivo, certo? Você vai colocar o sinal e o número na frente. Uma profundidade de 300 metros. Quando se refere à profundidade, então o valor é negativo, certo? Que é abaixo do nível do mar. A altitude é considerada acima do nível do mar, então é positivo o sinal e o número. Abaixo do nível do mar é negativo o sinal. Um débito de R$400. Então, o débito é que a pessoa deve, né? Que seria representado, por exemplo, saldo devedor. Então, o saldo devedor vai ser o valor negativo. Aí coloca o sinal negativo e o número. Um crédito de R$500. Então, é o saldo credor, né? Saldo credor, que é um crédito. Então, o sinal vai ser positivo. Saldo devedor, que é um débito, R$400, então vai ser negativo. Aí coloca o número. Saldo credor é positivo, você tem crédito no banco. Saldo devedor é que você está devendo ao banco, certo? Na outra questão nós temos: em uma reta numérica, descubra o número que as letras X, Y e Z estão representando. Por exemplo, o Y aqui. Aqui foi de 0, aí até esse número. Aqui, mais e mais 6. Né? Aí você vai colocar o valor do Y, o número. Aqui do X foi de 0, aí até esse número aqui à esquerda, aqui, ó, mais, aí menos 4. Aí você vai colocar o valor do X.
Aqui o valor do z. O z foi de 0 para menos 7. Então, depois de menos 7, foi mais menos 6. Aí você vai ver na reta numérica, aqui qual vai ser o valor de z. Lembrando que se o número for positivo, você não precisa, não é obrigado o sinal. Mas se for negativo, aí é obrigatório colocar o sinal. Se não colocar, fica errado. Certo? Sétimo. Responda. Coloque também o símbolo que representa o conjunto. Letra A. Qual conjunto dos números inteiros positivos? Então você vai representar por Z e colocar aquele símbolozinho, se é mais, se é menos ou asterisco, certo? Aí representa o conjunto dos números inteiros positivos. B. Conjunto dos números inteiros positivos e não nulos. C. Conjunto dos números inteiros negativos e não nulos. D. Conjunto dos números inteiros negativos. Então você vai repetindo, você vai representar com a letra, primeiro o símbolo, aí vai colocar se tem asterisco, se tem um sinal de menos ou se é mais no conjunto. Coloca ele igual, aí responde de acordo com esse aqui. Aí tem na apostila, certo? Pode observar lá. No oitavo, nós temos qual o próximo número de cada sequência? Aqui eu tenho menos 100, menos 98, 96, 94. Negativo. Aí você vai colocar o próximo número. Agora, 0, menos 4, menos 7, menos 10, menos 13. Aí o próximo número. Menos 4, menos 8, menos 16, menos 32. Aí qual vai ser o próximo número? Isso aqui não tem. É menos 4, menos 8, menos 16, menos 32. Aí você vai colocar o próximo número aqui. D. Menos 1, menos 1. Aí menos 2, menos 3, menos 5, menos 8, menos 13. Aí qual vai ser o próximo número dessa sequência? Na letra E. 0, menos 1, menos 3, menos 6, menos 10. Aí qual seria o próximo número da sequência? Preste atenção direito aqui, como está ocorrendo, se está aumentando o número, se está diminuindo. E lembrando que são números negativos, então o resultado também vai ser negativo, certo? Nono, represente por um número inteiro os valores que aparecem em cada item. Letra A. Um helicóptero está a 80 metros acima do nível do mar. Então, a altitude que a gente viu na questão anterior. Então, acima do nível do mar. Então, é positivo. Aí você vai colocar o sinal e o número. Seu Ari está com um saldo negativo de R$ 450 no banco. Então, o saldo negativo seria o saldo devedor. Ele deve ao banco. Então, seria negativo também. O mergulhador atingiu 30 metros abaixo do nível do mar. Então, abaixo do nível do mar, você utiliza números negativos. O pico do Monte Everest está a 8.848 metros acima do nível do mar. Aí aqui, acima do nível do mar, são valores positivos. A fossa abissal das Marianas é uma profunda depressão oceânica, que está a 11.034 metros abaixo do nível do mar. Então você vai ter valores negativos. Representa o número com sinal negativo. 10. Considere os números. Então tem os números aqui. Qual o menor e o maior número? Então você coloca o menor, aí coloca o número. E o maior, coloca o maior número. Certo? B. Coloque os números em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Aí você vai colocar o menor número e vai aumentando, certo? No segundo exemplo mesmo, coloca o menor número, aí vai aumentando, colocando, separando por vírgula, colocando o número se tiver o sinal. Bom dia.